quando nós nos sintonizamos nas ondas mais elevadas da espiritualidade, nós estamos oferecendo um campo de ressonância para que os bons espíritos venham nos trazer ideias felizes, a presença de espírito que muitas vezes necessitamos para sair daquela situação difícil. Vocês podem ter certeza, nós nunca estamos sós. E podem ter certeza de uma outra coisa: o nosso mentor está sempre tentando fazer o melhor para nós. O problema é que nós não ouvimos, ou não temos vontade de ouvir. Aí então é complicado. Então, André Luiz conta em um dos seus livros, Nos Domínios da Mediunidade. Eu nem vou perguntar quem leu, porque esse é um dos livros mais difíceis de terem sido lidos. Mas o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, quem tiver curiosidade, conhecer mais a respeito da mediunidade, dessa sintonia mental, leia André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier. Fantástico. Nós precisamos conhecer. Jesus dizia: conheça a verdade, conhece a verdade, que a verdade te libertará. Nós não podemos ter a pretensão de ter o conhecimento da doutrina ouvindo apenas palestras e ouvindo às vezes perguntas e respostas. Nós temos que nos aprofundar mais, temos que conhecer, até para ter o senso crítico de saber qual a direção que eu estou indo. Será que eu estou indo na direção correta? Nós precisamos ter o conhecimento nos faculta entendimento, o entendimento nos dilata os horizontes, a nossa visão se amplia, o mundo não se modifica, quem se modifica somos nós. Nós passamos a ter uma nova visão da vida, uma nova visão do mundo, uma nova visão do ser humano, uma nova visão de nós mesmos. A gente começa a se conhecer. Olha que coisa boa. O mais importante não é conhecer o mundo, conhecer a lua, o universo. É conhecer a nós mesmos. Esse é o grande segredo. O dia que o homem se conhecer e penetrar nos mistérios insondáveis da sua intimidade, ele se tornou um grande homem. O grande homem não é o que vence o inimigo. O grande homem é aquele que vence a si mesmo, as suas imperfeições, as suas tendências negativas, vence as suas dificuldades íntimas. Esse é um grande vencedor. Então André Luiz, nesse livro, ele está estudando todo tipo do intercâmbio espiritual com o material. E cada caso ele vai analisando, o mentor que o acompanha vai esclarecendo. Eles chegam em um jornal, um grande jornal aqui de São Paulo, ele não diz qual é, mas tinha lá um jornalista renomado. Ele tinha uma coluna diária nesse jornal, que ele escrevia todo dia, mas a coluna dele era de fofocas. Ele escrevia coisas ruins a respeito das pessoas. E toda tarde, quando ele começava a fazer o esboço para a coluna, que era uma das colunas mais lidas, porque o ser humano gosta. O ser humano ainda alimenta as coisas ruins. Nós ainda ficamos horas e horas hipnotizados na frente da televisão, assistindo programas de cultura inútil, programas de futricas, que não nos levam a nada, em vez de pegar um bom livro, pegar insensatos corações e começar, ai que lindo, e ver, aprender com o que aconteceu no passado, com aqueles personagens, e tirar a experiência para nós mesmos, porque Emmanuel diz que o homem inteligente aprende com os erros. E tem aqueles mais espertos que falam assim: o homem inteligente aprende com o erro dos outros. Mas Emmanuel completa: o menos inteligente, porque Emmanuel é tão educado, gente.
O menos inteligente, eu quase às vezes falo outra coisa, continua errando. O homem inteligente vê que a vida é uma experiência notável para o espírito, uma experiência extraordinária, uma grande aventura que só ele vive, e registra na sua ótica mental, guarda no fundo de um baú chamado coração, os sentimentos mais sagrados, ou os sentimentos mais desairosos, de ódio mortal, a gente guarda, e oferimos coisas boas por isso, ou coisas negativas. Se aquele homem, aquele jornalista, todos os dias ele ficava pensando, o que eu vou escrever hoje? De quem que eu vou falar mal? E no começo ele não tinha ainda ideia, ele começava a rebuscar. E André Luiz percebe que quando ele pega a caneta que ele vai escrever, aproxima-se um espírito com um aspecto assim repugnante, todo escuro, com vestimentas estranhas, envolve o campo mental daquele irmão, estende as mãos e acopla como se fosse uma luva, enfiando no outro, e André Luiz percebe que das mãos e da mente daquele espírito vai, como se fosse, ele funciona como uma taborrão, ele vai sugando aquela energia ruim, que parece como se fosse uma borra, uma gordura escura que escorre pelo braço, mas ele vai escrevendo e começa a captar, o espírito começa a inspirá-lo, as ideias infelizes, ele tem a presença de espírito e começa a escrever, e vai. E André então pergunta, mas como? Isso é possível? Eu me lembro, numa das palestras que o Amilcar Del Chiaro deu nessa casa, o Amilcar, uma criatura extraordinária, gente, está no plano espiritual, com certeza um espírito de grande elevação. O Amilcar, numa ocasião, ele deu uma definição, as pessoas querem ter a mediunidade, desenvolver a mediunidade, ele fala, você quer ser um médium de psicofonia? Comece falando coisas boas, coisas úteis, comece a trazer ideias felizes, materializando em palavras, comece a falar coisas de Cristo, do Evangelho. No começo você vai achar que está falando sozinho, mas no instante seguinte, terão espíritos que pela afinidade daquilo que você está falando, estão te inspirando. Você então se torna um médium, porque médium é intermediário, e você vai ter inspirações felizes, e falar coisas boas. Você vai ser um médium de psicofonia, onde você estiver, não importa com quem estiver, você pode ser um grande médium a qualquer instante, médium do Cristo. As pessoas dizem, eu gostaria tanto de ser um médium de psicografia. Pegue um papel, comece a escrever coisas lindas, coisas boas, mensagens que vêm do coração, aquela coisa boa. No começo você poderá achar que está sozinho, mas logo em seguida alguém estará te inspirando naquelas ideias felizes. Porque nós nunca estamos sozinhos. Aonde estivermos, espíritos estarão ao nosso redor, atraídos pela luz do nosso pensamento, ou pelas trevas que nós irradiamos. Cada um de acordo com a sintonia. Isso é uma coisa séria, que nos influencia no dia a dia, e nós não nos damos conta. Às vezes notamos isso no trânsito. Eu já presenciei duas pessoas que quase bateram, não chegaram a bater, mas uma falou um palavrão para a outra, outra revidou, daqui a pouco eles estavam com presença de espírito, quase se matando, porque quase tinham batido, e os espíritos influenciando, para que realmente o pior acontecesse, e acontece, muitas vezes, quando passa a pessoa se dá conta e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Em um minuto de reflexão que deu campo mental para ideias e sugestões infelizes, fez alguma coisa que estragou a existência. Isso é o dia a dia de cada um de nós.
precisamos ver aonde estamos colocando o nosso coração, o nosso pensamento. O Evangelho diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mas as pessoas confundem às vezes. Eu me lembro que no início eu não conhecia ainda o Espiritismo, mas quando comecei a frequentar uma casa, eu não vou dizer onde é e quem é o médium também, mas tinha lá um médium famoso. O pessoal dizia, todo mundo queria passar e tomar passe para ele, porque dizem que o passe dele era forte. E ele realmente era um médium parrudo. E eu fui lá, verdade. E as pessoas confundem, a pessoa é forte, nossa, o passe dele é forte. E ele tem uma inspiração, ele tem uma intuição. E eu falei, vou tomar um passe com esse homem. Gente, tinha que fazer fila, fui. E aquele dia eu estava com uma dor de cabeça, gente. E quando eu chegou a minha vez, ele pegou minha mão assim, deu um safanão, quase arrancou meu braço. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tinha de ruim aqui já saiu nesse safanão. Ele olhou para mim assim, ele falou, você está se sentindo bem? Eu falei, não, estou com uma dor de cabeça. Ele falou, isso é um espírito que está te perturbando, isso é uma perturbação. Eu vou te dar um passe de sopro. E sabe quando a gente fica assim algumas horas sem escovar os dentes, que fica aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca? A hora que o homem deu o sopro na minha cara, gente, eu quase desmaiei. Eu vi o espírito saindo assim, falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. E eu quase caí da cadeira. Ele falou, quer que eu dou outro sopro? Não, pelo amor de Deus, já melhorei, já fiquei bom. Eu sei dizer que as pessoas em seguida que passaram, acho que aquele dia a coisa não estava boa, falaram, nossa, mãe do céu, ninguém queria admitir que o que tinha acontecido. O passe dele foi fantástico, porque eu saí ótimo. Eu falei, eu também, não quero nunca mais, nem preciso tomar outro passe. E a fama dele era de inspiração, de intuição, e possivelmente ele poderia até ter, mas tinha que chupar uma balinha, né? Senão ninguém aguenta. É verdade. Então a presença de espírito, a intuição, a inspiração é uma coisa boa, porque quando nós chegamos na casa espírita ou qualquer outra casa de oração que o valha, não precisa necessariamente ser a casa espírita. Quando a pessoa busca Deus no coração, quando ela começa a procurar o caminho do bem, ela começa a lapidar a intuição, ela começa a ficar de uma forma mais sensível. A sensibilidade vai se aprimorando, para a gente ser capaz de abrir o campo de ressonância para receber as inspirações. E é tão bom, quando nós conhecemos a doutrina, a gente se apaixona pela doutrina, a gente desenvolve a sensibilidade, a intuição, a inspiração, mas muito esquecem da transpiração. A transpiração é o trabalho, que não adianta nada eu ter a melhor inspiração do mundo, ser capaz de captar as melhores sugestões da espiritualidade, ter uma intuição primorosa, se eu me acomodo, se eu me entrego na rede. É tão gostoso ficar na rede. Um dia desses fui para o interior, e é tão gostoso, aquele calor, mas embaixo de uma sombra, uma rede, gente. E eu fico pensando, será que o paraíso é assim? Se for, eu vou querer que seja desse jeito. É uma coisa tão boa. E a gente se acomoda. É tão bom ficar sem fazer nada. Mas é como dizia o Chico. O Chico, ele se comparava a um boi de carro de boi, que tem um condutor. Isso não existe mais, porque agora o interior ficou bastante evoluído. A gente vai para o interior, não vê mais carro de boi, a gente só vê trator, a gente só vê aquelas colheitadeiras, tudo eletrônica, não tem nem motorista mais, que tem que formar agora na faculdade para dirigir uma engenhoca daquela lá. Antigamente não, era o carro de boi, aqueles bois que tinham uma força danada, mas eles iam devagar. Se via uma moita verde de capim assim, então eles iam lá e ficavam pastando. E se o condutor, ele tinha um chucho, que quando o boi se acomodava muito pastando o capim lá, ele dava uma cutucada, aí o boi andava outra vez. O Chico falava, eu sou que nem o boi do carro de boi. Eu de vez em quando eu dou uma acomodada, vem o Emmanuel aqui com um chucho. E nós também somos iguais, às vezes a gente se acomoda. Aí vem a dor.